Fala pessoal, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Trader. Hoje um Papo de Trader muito especial aqui. Hoje vai ser muito bom. Todos são, né, pessoal? Boa noite, Vanessa. Boa noite, Rose. Boa noite, Carol. Marcelão. Boa noite, Jerome. Francisca. Itamar, Ale. Anjinha. Boa noite, Rafa, meu irmão. Carol, Emerson, ó o Emerson aí. Youssef, meu irmão sempre aí também. Jéssica, Jefferson. Meu irmão Mura, olha ele aí. Ó o Felipão também. Eric Nunes, Caroleza, boa noite, Carol amada. Rogerião, meu irmão Rogerião, Vanessa, Ana. Pessoal, muito boa noite. Dai, Rodrigo Melo. Boa noite, galera. Boa noite, Marcos. Boa noite, todo mundo. Pessoal, hoje é um dia muito feliz, cara. Muito feliz mesmo. Porque, cara, faz tempo que eu queria, né, ter aqui a presença ilustre da Fernanda, cara. A Fernanda que me ajudou muito. Fernanda, um poço de conhecimento, simpatia, generosidade, coisas muito boas aí, graças a Deus. Muita sorte aí de ter encontrado pessoas boas aí pelo caminho. Fernanda teve um papel fundamental, primordial aí, né, no meu desenvolvimento como trader. E eu sou muito grato. Eu vou até, né, parar de enrolação aqui e chamar a Fernanda. A Fernanda, só para vocês entenderem, pessoal, na época a gente fez um trabalho, né? Ela atuava como psicóloga, ela é escritora e trader também há muito tempo, né? Acho que ela opera mais tempo que eu, pelo que a gente já conversado. Ela tá no mercado há muito tempo, acho que ela vai falar pra gente que 13 anos, 14 anos, ela vai contar pra gente. Então ela sabe muito do que tá falando, com muita propriedade, né? E, cara, vocês vão ver. Deixa eu chamar a Fernanda. E hoje a gente vai falar sobre consistência, cara. Consistência, pessoal. Qual é a chave? Quais são os pontos que um trader... Tô chamando. Acabei de convidar a Fernanda. Eita! Boa noite, Ronald, meu irmão Kaká, Gucci, Rafael, Priscila, Fernandão Júnior, meu irmão. Convidei, deixa eu ver. Vamos ver. O Nicolas. Deixa eu ver. Foi, Fernanda? Vamos ver se foi o convite da Fernanda. Convidada. Deixa eu ver se deu certo. Está convidada. Vamos aguardar a Fernanda agora. Pessoal, que legal. Que legal vocês todos aí, ó. A Glaucia também. O Marco. Fernanda entrou. Entrou agora. Então deixa eu convidá-la de novo. Deixa eu colocar aqui. Fernanda. Está conseguindo participar. Convidar. Convidei. Convidado. Vamos ver. Apareceu para você, Fê? Filhotes em peso. Eita! A Fabi aí também, Fabi tá... Comentei da Fabi de novo hoje na análise. Que, Fabi tá fazendo uns trades muito bonito, velho. Tá administrando lindamente. Aí, pessoal, tô chamando, não sei o que aconteceu. Vamos ver. Não sei se ela tá tendo alguma dificuldade, ó. Convidei de novo. Fernanda. Deixa eu ver. Vou segurar. Ó, Fernanda. Não apareceu o convite. Eita, aqui tá aparecendo normal, Fê. Quer ver, ó? Tô apertando ó, tá aparecendo pra mim. Fernanda não está conseguindo participar. Vamos ver.
Vou tentar mais uma vez. Se não der certo, a gente vai lá pro Instagram da Fernanda. Vamos ver, ó. Aê, ai, conseguimos! É, Fê! Tava até com medo aqui, ó. Oi, até que enfim eu já estava preocupada. Ô, tava preocupado, mas graças a Deus deu tudo certo. E aí, Fernanda, como é que Tudo, você tá? Boa tudo noite! bem. Boa noite, Ícaro. Até que enfim, né? Pô, Boa graças a noite Deus para deu todo certo. mundo. Boa Que alegria noite. estar aqui. Que Alegria. momento feliz esse. Muito feliz, Fernanda. Muito feliz, muito esperado aí por todos. Já falei muito de você pra esse povo aí. Ah, que bom, que bom. Então hoje vai ser um momento importante, né? Vai ser muito legal, vai ser muito legal. Eu quero te ouvir, Fernanda. Eu não vou nem ficar falando. Você já sabe muito mais do que eu, você já sabe tocar esse troço aí muito melhor. Então se apresenta pro povo, conta aí sobre o que a gente vai conversar. A fala é toda sua aí, fica totalmente à vontade. Ah, então tá bom. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela participação de todos. Eu estou muito feliz que até que enfim essa live saiu, né, Ícaro? Eu Graças a estava prometendo, né? E agora até que enfim saiu. tudo no seu tempo, Bom, tá certo. é verdade, eu gosto dessa parte, tudo no tempo certo, né? Exato, exato. Então, assim, para quem não me conhece, o meu nome é Fernanda, eu sou psicóloga de profissão. Eu trabalhei na linha humanista, passei por várias fases, né? Eu sou psicóloga há 21 anos e Caramba, sou trader há 13. 13. Então, meu coração está bem preenchido, né, nesse sentido, e aí eu fui unindo o útil ao agradável, né? Eu fui me apaixonando pelo mercado e fui ficando. E aí algumas coisas mudaram, enfim, mas eu fui seguindo, depois eu dei uma parada, mudei muita coisa mudou na vida. Depois veio a pandemia, e aí então deu uma estacionada, e agora, eu não sei se tu lembra, um tempão atrás que eu te disse que eu tinha uns projetos e tal, e agora a gente tô retomando aos pouquinhos, aos Ó, que pouquinhos. legal, que legal. É, devagarzinho, tudo bem, bem Sim, suave. Então, hoje, o que a gente tinha conversado, assim, né? Eu vou aproveitar o tempo para. A gente tinha trocado uma ideia, e aí, para a gente falar um pouquinho sobre a consistência, né? No mercado, a consistência dos ganhos, né? Como é que fica. Então, perfeito. como eu te disse, eu pensei assim. O que que eu posso levar de informações o que que eu posso compartilhar para que eles, no final da live, eles possam estar mais nutridos ainda para operar no outro dia e com uma visão um pouquinho mais, não completa, mas uma informação um pouco mais nutritiva, vou chamar assim, para poder enxergar o mercado e perceber. Então, eu vou Perfeito. começar hoje com uma frase que eu acho maravilhosa, que é do Einstein, que é assim, vocês já devem conhecer com certeza. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu normal. Eu acho fantástica essa frase. E por que eu estou abrindo essa live com essa frase? Porque ser trader é um grande exercício de percepção. Perfeito. Ele é um exercício diário de autopercepção também. Então, existe sim, né, o conhecimento, existe o autoconhecimento, mas às vezes essas informações estão disponíveis ali, né, na nossa mente, no nosso conhecimento, mas a gente não percebe, porque é natural que a gente tenha uma atenção seletiva. É natural que a gente, diante de até uma fotografia, o gráfico, a gente primeiro faz uma seleção
daquilo que a gente percebe, daquilo que a gente nota. Existe um destaque para aquilo. Mas as outras informações que estão ali, elas não são menos importantes. Mas a gente vai com o conhecimento, a gente vai devagar, vai agregando essas informações. E por isso que a gente vai ficando um trader melhor, né? Perfeito. Até antecipando um pouquinho, eu vou fazer o seguinte, eu vou tocando e depois tu Meu, seleciona as perguntas, tá? não, tranquilo. Porque Eu senão eu até, eu perco o até segurei. raciocínio. Não, perfeito. Eu até segurei as perguntas para você poder falar legal com a gente. Aí, quando você encerrar, eu abro. Aí o pessoal pergunta, a gente vai conversando. Se der Tá bom, tempo aí. daí tu vai me... Tá bom, tu vai me Maravilha. passando e depois eu vou respondendo. Maravilha. Tamo junto. Então, essa seleção, ela é muito importante, porque quando, antecipando um pouquinho o item que eu vou abordar daqui a pouco, quando tu tem um ponto cego nessa percepção, a percepção está ali disponível. Aquela informação, ela está ali disponível, mas não está na tua consciência. Perfeito. Então, esse é o nosso desafio, né? E eu estou muito feliz de te acompanhar, porque eu olho e eu vejo que tu fala da meditação, que tu fala do aqui e agora, eu digo, yes, é isso aí, é esse o Muita coisa que você caminho, me né? falou, né, Fernanda? Né? Até fazendo parênteses, Não, aproveitando. Meu, cara, mas é que você me teve introduziu de uma eco. forma fantástica. Isso, né? Nessas coisas de, né, nesses treinamentos, Claro. coisas que eu nunca tinha percebido, né? Coisa assim, ó, vou dar um parênteses de uma coisa que a Fernanda, eu já citei algumas coisas que você fala, vivo citando, né, coisas que você Ah, falou. que Mas, bom, que bom. meu, teve uma coisa que você me falou que eu nunca esqueço, né? De uma época que eu tava até com um mentor lá e tal, e aí você falou assim para mim, né? Não vou citar nome de ninguém aqui, mas uma coisa que você falou que eu Não, achei muito legal, né? Você falou assim, cara, percebe, era sempre antes dessa percepção. Percebe o que ele está fazendo, não o que ele está falando. Aquilo para mim foi um divisor de águas, assim, tipo, criar essa abordagem dos detalhes, de enxergar as coisas que estão, né, que à primeira vista ali não tá tão perceptível, mas com cuidado maior você começa a entender exatamente o que é mesmo, de fato, né? Então, exatamente. Eu penso que os segredos e a riqueza de muita informação, elas se comunicam através dos detalhes, né? Mas perfeito. quando tu tá muito no piloto automático, às vezes é muito difícil tu perceber, porque tu já tá numa programação interna que tu vai seguindo e que o que que acontece? Tu perde essa riqueza, né? Então, esse exercício de percepção, ele é o chão para que outros movimentos maiores possam acontecer. Então, eu vou iniciar a questão da consistência, e daí, quando eu fizer o fechamento, daí eu lanço uma questão para a gente pensar. Maravilha. O que é a consistência? Daí depois eu volto nela. Quando a gente pensa em procurar uma resposta para alguma solução, para alguma coisa que a gente esteja buscando, para alguma resposta interna que a gente, né, queira descobrir como é que a gente funciona, a gente, na maioria das vezes, procura num determinado lugar. Então, por exemplo, se eu quiser encontrar um objeto na minha casa, eu vou de acordo, né? Vou uma forma coerente, buscar se for de higiene, eu vou no banheiro, se for de alimento, eu vou na cozinha. Eu vou naquele ambiente que vai me oportunizar, que tem uma probabilidade maior de encontrar esse objeto. Então, quando a gente pensa na consistência, a gente procura no gráfico, a gente procura na construção de um caminho de acertos, descobrir esse caminho para que a gente tenha um pouco de norte, de direção, uma certa estrutura, uma certa
um certo reconhecimento de que o que eu estou fazendo é por ali. Por quê? Perfeito. Porque eu estou tendo lucros maiores que as perdas. Perfeito. E aí é que eu quis trazer a contribuição que eu te disse que eu achava que o pessoal ia gostar bastante. É uma coisa que eu venho desenvolvendo e é tão... quem prestar atenção hoje vai operar diferente amanhã e tu aproveita, hein? Tu faz a capricha que eu tô botando uma bandeja, hein? Vai lá. Só a gratidão, Fernanda. Eu já tô aqui de olho, que eu quero Ai, saber também, ó. Tô isso, aprendendo e eu aqui. trouxe especialmente para vocês, porque é uma coisa, uma construção muito importante. Quando a Show. gente pensa, então, na consistência, a gente pensa nela nesse termo. O que eu preciso fazer para que os meus lucros continuem sendo maiores que as minhas perdas? Porque o objetivo é esse, né? O objetivo não é aquela ideia infantil de que a gente não perde, de que se eu souber direitinho dessa técnica, eu não vou mais perder, de que eu estou no controle, essas coisas a gente sabe que não existe. Exato, exato. E essa é a questão. Quando a gente pensa em consistência, a gente tem três níveis. Três níveis de consistência. E eu estou falando para quem é scalper, e eu estou falando para quem é day trader com prazo um pouquinho maior, e eu estou falando para swing trader e position, e para todo mundo que tem interesse em olhar o mercado em tempos gráficos diferentes. Certo. Então, existem três níveis. O nível, eu vou chamar de primeiro degrau. O primeiro degrau é a pessoa que pensa assim, bom, eu estou extremamente motivado e eu quero ter um número maior de lucros do que perdas, do que prejuízos. Então eu vou descobrir o método, a técnica, a ferramenta, o simulador que vai me abrir a percepção para que eu possa depois operar no mercado real, na conta real. E aí o cara se debruça assim em cima dos livros e das informações e das técnicas e traders que já fizeram as suas curvas, né, capitais estão muito bem, obrigado. E aí ele vai em cima daquilo ali. Então ele se prepara. Tamanho do lote, se o mercado abre aqui eu faço o quê? Se o mercado abre lá eu faço o quê? Se o mercado abre num gap, como é que eu opero esse formato? Quando é que eu aumento o lote? Como é que eu lido com o gerenciamento de risco? Como é que eu faço o stop? Se é um stop muito longo, se é um stop muito curto. Então ele vai para cima destas informações. Por quê? Porque considerando que tu tenha este conhecimento, a probabilidade é que tu consiga a tua consistência de ganhos. Certo. Só que tem muita gente, e eu já vi traders que têm uma longa caminhada, uma longa experiência falando que quanto mais conhecimento eu tenho, mais inconsistente fica a minha curva capital, o meu resultado. Por quê? Porque a gente está procurando, por isso que eu usei o exemplo dos objetos, a gente está procurando objetos de higiene na cozinha e às vezes a gente não encontra, a não ser na pandemia, que tudo acontece na pandemia, eu nem vou entrar em detalhes, faz de conta que está tudo certo. Então, né? tirando esse pequeno, né, essa pequena exceção, a gente organiza as coisas nos seus lugares, né? Então, às vezes, a consistência não está nesse degrau. Ela é um passo extremamente importante, é um passo fundamental, mas existem outros. E por isso que eu falei da percepção. Se tu tem um ponto cego, se tu tem uma percepção que não está trabalhada, tu vai ficar procurando ali até que vai demorar quanto tempo para te se dar conta que não era ali que tu tinha que procurar.
Então, depois que tu entendeu que dá para ampliar um pouco essa percepção, aí então tu vai para o segundo degrau. Bom, eu tenho todo o conhecimento, eu entendi a técnica, entendi o stop, entendi tudo. Então eu vou para o autoconhecimento. Porque o primeiro degrau é o conhecimento. Aí tu vai para o segundo degrau, que é o autoconhecimento. E aí a percepção de si mesmo, operando aquele gráfico, já enriquece de uma maneira ímpar. Mas é muito além de como é que eu penso e como é que eu estou me sentindo para operar. É um olhar mais generoso, é um olhar com mais compaixão para o nosso ser. Né? Por isso que eu te falei, eu fico muito feliz de ver o caminho que tu está trilhando, porque eu acredito que é por aí. Gratidão. Então, tu vai entender como é que tu funciona diante desse gráfico, diante desta curva capital que tu tá trabalhando para que ela seja cada vez mais ascendente. Perfeito. E aí, às vezes, a gente se dá conta o quê? Assim como no gráfico, o gráfico tem as correções que ele faz. E a gente também. Mas não pode mudar a tendência. Não pode Ah, reverter a tendência. outra frase sua que Ah, eu já usei bastante, Fê. Desse lance do. Você então, falava assim, ó, você pode ter pullbacks, né? Mas não pode ter isso, colapso. Né? Né? isso. Frase Então, da assim, ó, Fernanda, é isso aí. correções, a gente tem. Normal, Ninguém vai normal. ficar Não, numa subida eterna. A gente tem as nossas correções, às vezes faz vários fundos, né? E isso faz parte, mas não pode mudar a tendência. Porque tem perfeito. gente que faz subidas, mas está internamente está numa tendência de baixa. E tem pessoas que fazem correções, mas a tendência é de alta. Perfeito. Então, o autoconhecimento. Saber como é que a gente está no todo, né? No todo. Então, assim, como é que eu estou fisicamente? Ah, eu estou, por exemplo, com uma medicação. Eu tenho que entender dessa medicação, porque essa medicação pode alterar a minha organização mental, pode alterar, eu posso ficar letárgica, eu posso ficar extremamente acelerada, uma pessoa que está com uma crise de ansiedade muito grande, uma pessoa que está em luto, né? Uma pessoa que está constantemente sob pressão. Então, como é que eu lido com a pressão? Como é que eu lido com a pressão que eu me coloco? Porque tem Perfeito. a externa, tem às vezes da família, tem às vezes até dos amigos, tem do próprio mercado e tem aquela que eu coloco em cima dos meus ombros. Então, o autoconhecimento, ele é importante por quê? Porque quando a gente fala de consistência, a gente está falando de fluxo. Perfeito. A gente está Perfeito. falando de fluxo. E se tu não tiver em movimento interno, dificilmente tu vai colocar esse resultado na prática. Porque o resultado e o gráfico, ele vai manifestar, ele é mais ou menos como um espelho, ele vai manifestar de verdade como é que tu tá internamente. Perfeito. Se tu tem muitos momentos bons, momentos de motivação, se tu tem muitos momentos de que tu tá desacreditado, desesperançoso, sei lá, eu sei essa palavra, mas enfim, tu vai levar isso para o movimento e isso vai acabar nos resultados, né? Então, Exatamente. essa percepção que a gente tem da gente mesmo, né? Esse poder reconhecer como é que a gente funciona e não como a gente gostaria de funcionar, poder reconhecer
o que eu adorei, que eu vi que tu falou assim, ó, o que o mercado te dá, tu não vai lá mandando no mercado, né? O que tu pode fazer e poder ter muita compaixão e muita simplicidade e muita humildade e respeito com o ritmo que tu consegue ter diante daqueles objetivos ou metas que tu determinou em algum momento e poder reavaliar sem medo, sem rótulos de não pode, não deve, não funciona assim, de poder ter esse respeito com o ritmo que tu consegue imprimir nessa busca pelos resultados, pela consistência. Perfeito. Mas ainda assim muita gente não consegue. E agora é a cereja do bolo. Opa, o nível 3 aí, ó. Vamos para o terceiro degrau. Então a pessoa tem o conhecimento, primeiro degrau, vai para o autoconhecimento, segundo degrau. Perfeito. E aí ela vai para o terceiro, que é o campo de energia, que tu também já estava abordando lá, que eu vi tu abordando lá no... Eu vi um texto do Eckhart Tolle, né, que eu adoro, Sim, ele é maravilhoso também. é muito bom. Esse campo de energia, ele é... Isso tudo que eu estou falando é a minha percepção, né? Depois vocês vão avaliar e vão filtrar o que vocês concordam ou não. Eu concordo 100%. Mas... Já concordo 100%. então, tá beleza. Acho que o Então povo tá também, os bom. coraçõezinhos estão falando aí, ó. Que ótimo, coraçãozinho para vocês também. Então, esse terceiro é o que define, então, a consistência. Se de fato tu vai ter ou não. Por quê? Porque tu tem o conhecimento do primeiro degrau, tu tem um certo autoconhecimento, tu já te investigou um pouco, já te entendeu um pouco, já descobriu como é que tu funciona, já sabe como é que tu precisa lidar com a disciplina, com os hábitos, ter foco, tudo ali direitinho. Só que, mesmo assim, às vezes a gente não consegue. Porque o terceiro degrau é o campo de energia. Só que o campo de energia, ele não é a energia se a gente está animado ou desanimado. Ele tem a ver com a consistência. Ele tem a ver com o fluxo. Então, por que é o grande perigo quando a pessoa estaciona no primeiro degrau ou estaciona no segundo e para? Porque a energia, estou falando da energia vital. Então, é a energia que permite que o movimento flua, que ele tenha sequência, que ele tenha continuidade, esse movimento. Então, eu vi também que tu colocou ali a questão do se exercitar, né? Do fazer exercícios e tal, né? O que é, então, usando isso como exemplo, a nossa energia ela precisa ser olhada, considerada, porque é ela que vai dizer se a gente vai chegar na nossa meta, na nossa essência ou não. Porque ela é um fluxo. Então, eu pensei assim, quantos adoraram a ideia do exercício físico, né? Vamos se mexer, vamos se movimentar, e aí, né, relacionando ao campo de energia. Quantos adoraram, mas não vão começar? Sim, perfeito. Então, a energia está bloqueada, essa pessoa ou essas tem uma dificuldade, um pequeno bloqueio, uma pequena resistência nos inícios. Quantos vão começar e vão parar? Então, a pessoa vai começar, mas ela vai interromper. E aí precisa de uma investigação. O porquê é outra questão, mas ela vai interromper. Outras vão começar, vão continuar e vão concluir, mas não vão usufruir. E outras ainda vão começar, vão continuar, vão concluir e vão usufruir. E isso Perfeito. acontece com os movimentos do mercado. Então a pessoa pensa assim:
já decidi, vou fazer o curso com o Ícaro. Decidi, é com ele que eu quero fazer. Aí o outro pergunta, já mandou um direct para ele? Já? Não, não, mas amanhã eu vou mandar. E aí patina, e aí não manda, né? E aí muitos mandam, mas aí tem duas situações. Quando está chegando muito perto dos objetivos, a pessoa interrompe. Tem uma resistência poderosa ali, né? Às vezes bate uma vez na resistência, bate duas, bate três e não rompe. Né? Fica Fica ali, trancado. só testando. Isso, daí a pessoa começa outro curso com outra pessoa e quando tiver nesse mesmo ponto fóbico, De a novo. chance, a probabilidade dela interromper de novo. Então ela vai se interrompendo. Perfeito. Tem pessoas que vão conseguir os resultados, mas elas não vão usufruir. Elas vão dizer, não, agora que eu sei isso aqui, agora eu quero mais, agora eu quero o dobro, agora eu quero. Então ela não fica com aquele possível. Né? Nada contra querer mais, não é isso que eu estou Sim, falando. Né? sim, sim, sim. Mas assim, ó, se tu usufrui, beleza. Se tu não usufrui, problema. Exato. Então, o campo de energia é onde todos os pensamentos e todas as emoções que a gente tem do segundo degrau, tu vai tendo, por exemplo, tu teve raiva hoje, fica uma nuvenzinha negra lá no campo de energia. Mas aí tu superou, daí tá tudo bem, passou. Mas daqui a pouco tu sente raiva de novo, então vai outra nuvenzinha negra lá para o campo de energia. Aí vai somando aquela nuvenzinha. E aí, às vezes, no outro dia tu diz, mas meu Deus, eu tô calmo, como é que tá dando tudo errado, tá indo tudo para trás, eu tô na boa, tem alguma coisa que não tá encaixando. Porque a gente poluiu demais esse campo de energia e aí a gente não consegue acessar o autoconhecimento e Show. muito menos o conhecimento que a gente trabalhou e estudou tanto. Então, o Animal. nosso ponto cego fica totalmente bloqueado. Animal. Muito bom, velho. Entende? Então, assim, ó, o Perfeito. que que acontece? Se tu quiser consistência, e agora a pergunta de US$ 1 milhão, ou 1 milhão de bombons também serve. Sim. O que que é a consistência? Ahá! Eu É vou deixar agora. você responder, nem me arrisco. Tô até com medo. Tá Meu muito bom esse Deus! negócio, velho. Cara, que Ai, legal. meu Essa forma Deus como do você céu! organizou isso. Muito Eu, interessante, tô, Fernando. eu até peço desculpa se eu estou falando rápido, porque Não, eu tá quero perfeito. conseguir concluir Meu, e eu sei que tem um tempo aí, né? tá perfeito, perfeito. Então, o que que é a consistência? Eu vou falar da consistência, mas isso serve para tudo. Para Sim, tudo. sim. Pode ser a gastrite, pode ser uma depressão, pode ser uma euforia, pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. E é isso que é o bonito do autoconhecimento. Qualquer Quando tu desequilíbrio, né, encontra Fernando? o caminho, exatamente, tu consegue, depois, por isso que eu falei a frase do tio Einstein no início, Sim, depois que tu abre a tua mente, é para frente. Tu não vai mais conseguir voltar a um estado de não tô vendo. Depois que tu tá vendo, é só para frente. Então, o que que é a consistência? Ela é um efeito. Ela não é uma meta. A não ser se tu estiver no primeiro degrau. perfeito. Ela é um efeito. Então, quando a pessoa quer realmente, né, ter uma consistência de gains, de lucros, ela precisa trabalhar em que degrau? No terceiro. Porque quando o campo de energia dela estiver abundante, tiver purificado, tiver com as nuvenzinhas todas desgrudadas daquele campo, o resto flui. A consistência é um
efeito daquela purificação, daquela percepção, daquela sabedoria, daquela maturidade que tu adquiriu. Porque a maturidade, ela é mais importante do que o conhecimento. Eu não estou desfazendo do conhecimento, não é isso. Total. Mas se tu não sabe o que fazer com o conhecimento e como tu aplica, e quando tu tá bem para operar, e quando tu não tá num dia legal para operar, ou quando, sabe, tu tá num momento muito em desequilíbrio interno e tu tá com a pressão externa, eu preciso operar, eu tenho, e aí então o desequilíbrio ele acaba desorganizando tudo. Só que cada vez que tu é desequilibrado numa atitude, tu vai fazendo uma nuvenzinha. Tu faz uma nuvenzinha. E aí, às vezes, a pessoa tá super zen, super de boa, e ela diz, como é que eu levei um loss desses? De onde é que saiu isso? Porque ela perdeu um pouco desse contato, dessa presença com a percepção, porque o campo de energia dela tá uma meleca. Então ela não tem visibilidade para poder enxergar. E aí ela trabalha, estuda, se autoconhece, entende as emoções, mas ainda tá ali. Travada. Travada. Porque a gente procura, então, os produtos de higiene lá no primeiro degrau, lá na cozinha. E já falei, tirando a pandemia, eles não ficam lá. Eles não ficam lá Fantástico. porque a gente é meio doido, sabe? Fantástico. Né? Então, eu queria trazer isso para vocês, porque eu Fantástico. acho que quando vocês forem fazer a mentoria, o curso, sei lá, o que vocês estão fazendo no momento, trabalhar essa percepção, trabalhar essa ordem mental, essa organização interna, essa, não sei se limpeza é bem, mas assim, o termo, mas essa purificação da energia vital, que faz com que o movimento com consciência possa acontecer. E aí, se tu tiver num equilíbrio de energia, tu vai conseguir ter um equilíbrio nos outros degraus. E aí a consistência, como eu falei, ela é uma consequência, ela é um efeito daquilo que está desimpedido dentro de ti. Fantástico. Fantástico. Falo pra caramba, né? Meu, não, não, Gente, não, como não, eu você não, por favor, falo, não para. socorro. Por favor, não para. Não, eu tava aqui querendo te perguntar um negócio, mas eu falei, meu, deixa ela falar, porque, meu, é muito perfeito o que Deixa você ela falou. falar, porque eu É tenho muito 5.000 perfeito. palavras por dia para falar, hein? Eu não tô Não, Fê, nem... porque, ó, meu, o que você falou faz um sentido absurdo, né? Porque, assim, observando aqui, né, e falando da minha própria pessoa e dos alunos mesmo que eu acompanho na mentoria, você vê que caras muito bons, pessoas que estudam muito, de repente Uhum, encaram uma sequência de operações ruins que o cara uhum. fica. E aí é engraçado, porque a primeira reação que nós temos é só pensar em estudar. Tipo, se Isso. internar e ficar 8 horas seguidas estudando feito um louco. E aí parece que piora Uhum. mais, né? E aí parece que piora mais, porque você, tipo, você tá num desequilíbrio muito grande. E aí entra o ponto que você Isso. falou, né? O nível 3 ele tá uma meleca. Então, por mais que você trabalhe o 1, você não vai conseguir deixar o fluxo correr. Agora eu queria só te perguntar Exato. uma coisa para você continuar. Eu prometo que eu não vou te interromper, mas isso aqui é uma coisa. Não, Na... não, não. Vai falando para não ficar feia, né? Não, tá Como se ela ia maravilhoso. deixar ele falar. Vai Não, perguntando. do jeito que você tá, o negócio, meu, tá muito da hora de ouvir, cara. Eu só queria Ai, que saber, bom. na sua concepção, qual Uhum, seria a forma que a Fernanda acredita que uma pessoa, um trader, ele consiga equilibrar esse nível 3 caso a pessoa perceba que ela saiu. Você tem alguma uhum. coisa que você acha que, tipo, pô, isso aqui é um exercício que vai te ajudar a purificar isso e enaltecer sua energia?
E Eu existe, né? acho que, assim, como um exercício, eu não vejo nesse momento. Eu não estou dizendo que não tem, mas eu Certo. não vejo nesse momento. Mas o que que acontece? Eu vou explicar o porquê. Show. Porque para te poder chegar no nível 3 e existem outros, eu estou indo até aqui para também não ficar também demais. Mas Sim, assim, sim, sim. esses três já dá para fazer uma mudança e Barbaridades. tanto, né? Sim. Então, assim, só que o nível 2 quando tu tá nessa. Quando tu já entendeu que o conhecimento ele é importante, mas tu precisa do autoconhecimento, ele, nesse degrau, ele é um grande poluidor de energia. Por quê? Porque são os teus pensamentos repetidos e as tuas emoções repetidas que vão poluindo o teu campo de energia, entre Certo. outras coisas. Então, a pessoa vai bloqueando, e por isso que é importante às vezes, um trabalho, mas não no sentido, não é que tenha que ser uma terapia. Hoje eu já tenho uma visão diferente, eu acho que o caminho é um pouco outro, assim, né? Certo. Mas quando a pessoa tem um fluxo emocional de sensações e de sentimentos, e cada vez que isso é interrompido, fica um bloqueio. É como se fosse ficando furos nesse campo de energia. Então, Certo. por exemplo, assim, algumas pessoas têm traumas, algumas pessoas têm lembranças, memórias muito dolorosas. Então, elas vão fechando o acesso para aquela emoção, para aquele pensamento. E ao fechar, a nuvem fica extremamente carregada, porque aquela emoção e aquele pensamento, ele fica grudado na tua energia. Então, até que tu consiga te dar conta, trazer para a consciência, para poder levar para o terceiro nível, aí depende muito de cada um. Certo. Às vezes a gente fala assim, o amor é um sentimento, eu gosto muito de lembrar assim do que eu estudei, que o amor é um estado de espírito, né? O amor é muito mais do que um amor humano, ele é um amor espiritual, ele é um amor num outro nível, né? E quando a gente pensa assim, o amor cura tudo, mas tem pessoas que quando tu pensa na questão do amor, remete a muita dor, Sim. há muita dor, há muito sofrimento, há muitas memórias que ainda estão vivas. Lembra que tu botou ali no corpo de dor, né? Eu achei fantástico aquilo Perfeito. que eu já tinha lido e adorei. A pessoa vai fazendo esse corpo de dor. E quanto mais crônico, quanto mais poluído, mais difícil, não que seja impossível, mas mais difícil para ela poder se purificar, exige uma energia maior, exige uma intenção maior, para que ela possa limpar esse campo, porque tem muita coisa que ela não lembra, muita coisa que está no inconsciente, muita coisa que ela bloqueou, muita coisa que ela não quer lembrar, muita coisa que ela não quer mais lembrar para não ter que sentir, só que fica tudo impregnado no campo de energia. Então, para Ok. te limpar, é um respeito muito. É um acolhimento muito despretensioso que a gente tem que fazer. Por isso que eu falei antes do ritmo, né? Porque o ritmo de cada um é único. Perfeito. E a gente tem um tempo para tocar nessas dores, né? A gente tem um tempo para poder, às vezes aquilo é tão grande que a pessoa entra no piloto automático, bloqueia aquilo e realmente não dá para acessar naquele momento. Até que vai purificando, né? Vai podendo falar de coisas um pouquinho mais suaves, um pouquinho mais leves, um pouquinho mais possíveis. E aí a gente consegue chegar, né, com muito respeito
respeito e muita compaixão, a gente consegue chegar naquelas memórias, naquelas nuvenzinhas que são as mais crônicas, as mais densas, para poder ajudar a purificar. Então, a limpeza, a purificação, na grande maioria das vezes, começa no segundo degrau, começa no autoconhecimento. E o ego é aquela criatura que atrapalha um tanto, né? Exato. Então, outra coisa que eu achei fantástico, que tu falou, a questão da meditação. A meditação, de novo, a pessoa medita para se equilibrar, para poder ter uma percepção mais limpa, né, do que ela tem que fazer. Mas o equilíbrio também é um efeito. Tu precisa, para que tu medita de verdade? Para tu dar uma chance para a tua essência, para ela voltar para a direção do carro. Porque não é que a gente vai excluir o ego, não é que a gente vai dizer, bom, agora eu não posso mais usar o ego, porque o ego não serve. Não, ele serve, ele é extremamente necessário. Sim. Mas um só dirige. Um Perfeito. só dirige. E um vai ser o carona ali. Então a meditação traz isso pra gente, ela dá uma chance pra gente se acalmar, lembrar de respirar. Tem pessoas que esquecem de respirar. É verdade. E a meditação te oportuniza. Quando tu vê, tu tá com a respiração curtinha, assim. Aí tu diz, respira, fulano. Ele... Porque nem lembrou. A tensão tá tanta que nem Exato. lembrou de deixar fluir o ar, né? Tu imagina o resto. Então, quando tu medita, tu tira o ego do volante. Tu diz, ok, amiguinho, beleza, não tem problema, mas tu vai para lá. E aí tu tem uma chance, né? A meditação funciona. A meditação seria um exercício para purificar. Se a pessoa não tem grandes bloqueios, que ela consegue lidar com as nuvenzinhas menores e aquilo ali tá numa certa paz, é um excelente exercício. Show. Mas tem que ser as meditações mais saudáveis, porque tem algumas que dão mais ansiedade na pessoa do que ajudam, né? Verdade. E aí depende, tu precisa fazer uma meditação que realmente te coloque num nível bem de tranquilidade para a energia poder fazer o movimento que ela precisa fazer. Tem alguma dica de meditação, Fê, dessa que você está falando? Olha, eu vou ser bem sincera, eu faço algumas guiadas, né? Show. Depois até eu posso te passar e tu pode passar para por favor. os teus alunos, assim, eu não lembro decor, mas eu gosto muito de música Também. calma, sabe? Então, a música permite que... Porque às vezes tem algumas meditações que a pessoa está guiando e eu penso, eu não concordo, eu não acho que é isso. Daí não funciona. Daí não assim dá. Mesmo. A música eu defino o que eu quero que meu cérebro capte. Deixa que eu comando aqui, né? Isso, né? Não, isso não concorda. E se foi a meditação, né? Aí já era. Não tem como, né? Então eu prefiro a música, porque daí eu vou, né, conduzindo e organizando o que eu quero trazer para minha consciência e trazer para meu campo de energia, para que eu possa depois colocar em prática. Então, eu prefiro música. Perfeito. Tem algumas meditações guiadas, mas eu ainda prefiro as músicas calmas, né, tranquilas e tal. Tem um efeito bem mais interessante mesmo. Cara, que sensacional. Isso é muito particular, né, Ícaro? Assim, tem pessoas que ficam muito bem com meditações guiadas e elas conseguem ter um resultado fantástico. Então, ok. Sim, beleza, Não, né? Cada um. Cada um. Eu acho isso que você falou. Isso. Eu acho que assim, tem uma base, né, Fê, que é o que eu costumo também, que eu acredito muito. Tipo, a meditação, ela não vai te fazer mal, ela vai te fazer bem. Da mesma forma que um exercício, uma atividade física, ela não vai te fazer mal, ela vai te fazer bem. Mas você tem diversas atividades para fazer, né? Escolha a que mais te agrada, da mesma forma que a meditação, né? Escolha qual te agrada, mas
né, tem algumas coisas que a gente sabe que é um remédio, tipo, para a alma, né? Um Isso, remédio, né, isso, natural, isso. positivo, e que só vai ajudar, né? É, Legal. exatamente, exatamente. E é essa essência, né, essa alma, como cada um quiser Sim, chamar, quiser acessar, né? Mas eu concordo totalmente contigo. Não é de baixo para cima que tu vai conseguir os resultados, é de cima para baixo, né? Interessante que tu começa no primeiro degrau, mas para te ter os resultados, tu começa no terceiro. perfeito. Por isso que muita gente fica um tempão tentando resolver, né, as coisas no nível 2 e ela mexe e remexe, por isso que eu te falei que eu tinha mudado, né? Eu troquei, eu Sim, mudei minha percepção. Hoje eu enxergo as coisas de uma maneira diferente, algumas coisas eu não acredito mais, né? sim, Outras eu ainda estou ressignificando, mas tu poder ter o acesso, mas com maturidade, né? Que é diferente de sabedoria e é diferente do conhecimento. Então, tu saber aonde que tu tem que procurar. E muita gente fica mexendo nos pensamentos e nas emoções e mexe, 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 a pessoa sai pior porque tu imagina uma poeira, né? Uma terra seca que tu passa o pé, aquilo sobe e fica borbulhando. Claro, né? Fica no ar, fica espalhada, fica, né? Mas é claro que às vezes isso é muito, muito relativo. O que eu estou falando é para um olhar para quem quer operar o mercado. Se a pessoa tem outras questões, muitas vezes o mexer essa terra seca que está ali é o caminho para ela. Não é que sim, não possa fazer, não é que psicoterapia não funcione, não, não é isso que eu estou dizendo. A sim. minha percepção, ela andou um pouquinho mais por um outro caminho, né, que une mais esses níveis, que não para no mental, que não Perfeito, deixa ó, o mental e tu quer cocriar, então tu vai lá e acaba com o teu mental porque tu quer cocriar e aquilo ali é a sensação. E às vezes não tá ali. Por isso que muita gente tenta, tenta, tenta e às vezes não consegue. Se o campo de energia está correspondendo, beleza, a pessoa vai conseguir. Mas não perfeito, é no mental, é porque tem o todo funcionando. Então, cada caso é um caso. Tem pessoas que precisam de psicoterapia, tem pessoas que precisam de medicação, tem pessoas que precisam de um longo trabalho, porque a realidade de cada um não tem que ser julgada. Cada perfeito, um tem o seu momento, o seu ritmo e o nível de consciência do momento. perfeito, Às vezes, o nível de consciência, a pessoa precisa daquilo ali. Então, é aquilo ali que ela precisa, até que ela possa subir um degrau. E aí ela vai precisar de outras coisas, né? exato. Então, e esse respeito, ele tem que ser muito de coração, porque alguém pode ter um pouquinho mais de conhecimento numa área, mas o outro tem outra, então tá todo mundo num aprendizado contínuo, tá todo mundo aprendendo e evoluindo, né? A Perfeito. Que intenção é essa, né? perfeito. Engraçado, hoje eu tava com o Marcelo, que é o meu mentor aí da meditação, até mandar um abração pro Marcelo. E a gente tava falando, meu, é muito, muito legal que tá totalmente alinhado com o que você tá falando agora. E eu acho uma coisa bem interessante, Fernanda, que, cara, as pessoas, elas são diferentes, como você disse, cada um tem uma história, né? Não tem uma Isso. receita exata, né, que funciona para todo Não. mundo, né? Tem um caminho, Uhum. mas o que a gente percebe é que todo mundo quer uma resposta tipo, muito pronta, né? Uma coisa muito simples, é isso e acabou. E não é, na verdade, né? Não é assim que funcionam as coisas, né? Exatamente. Né? A gente tem que procurar. Exatamente. E quando isso acontece, e acontece para todo mundo, essa
essa busca, às vezes, é pela praticidade, né? A pessoa não quer ficar mexendo em muita coisa, ela tem um foco, ela tem uma meta ali, mas na maioria das vezes é o ego que tem essa pressa. Sim, Porque se tu entrar muito em contato, se tu entrar muito na essência, babaus pro ego, né? Então é, tem que ser rápido. Tá, onde é que eu entro? Onde é que eu boto stop? Quantos lotes? Me diz aí, onde é que eu entro, onde é que eu saio? E se não abrir aqui, o que que eu faço? E se abrir também, o que que eu faço? E se tiver uma falha, como é que eu opero? E aí tu quer aquela, né, aquela coisinha pronta, porque o ego precisa ficar ali naquela zona de conforto que ele está acostumado, né? E essa exato. desintoxicação, ela às vezes é lenta, né? Às vezes a gente se frustra porque a gente diz, tem que construir, não, mas eu não quero construir, eu quero a casa pronta. Vamos, vamos, upa, upa, vamos lá. É Vai isso. passando aí. Aí tu demorou 20 anos estudando e a pessoa não deu 5 passos e, né, rapidinho. É Calma. isso. A pessoa precisa fazer o seu caminho para poder pegar, de novo aquilo que eu falei da energia, né? Para pegar essa informação, colocar no campo dela, para que ela possa usufruir, para que ela possa ampliar. Daqui a pouco ela vai além daquilo ali. Ela nem Exato. fica ali, ela vai além. Perfeito. E aí é o conhecer, o se olhar, o se buscar, né? O se investigar, o se acolher, esse Agora, conhecimento todo aí. não é muito louco, né? O que eu fico pensando aqui, tudo isso por causa do trade, para ganhar dinheiro do mercado, né? Você vê que coisa interessante. Você a maioria das pessoas que, né, que estão aqui, as pessoas que, né, elas estão querendo ganhar dinheiro no mercado. E aí, o que acontece? Para ganhar esse dinheiro no mercado, você descobre que você precisa começar a se conhecer de verdade, coisa que a É, maioria, pelo menos falo por mim, não tinha a menor ideia, né, de que ia entrar nessa aí, que ia, né, nessa busca de autoconhecimento e tudo mais, mas não tem um outro caminho, né? Infelizmente, a maioria das pessoas vão acabar saindo porque não tem essa paciência e não, né, não tem essa vontade de investigar a fundo. Eles querem essa resposta pronta, não teve, e aí fica nisso. Vai para outro lugar, e vai para outro, vai para outro. E aí passa uma vida inteira exato. correndo de um lado para o outro e depois no final olha e fala: não cheguei em lugar nenhum, porque não se aprofundou em nenhuma delas, né? Tipo assim, não se deu Por, oportunidade. É muito louco isso. porque não ficou em si mesmo, né? E claro, né, Ícaro, assim, a gente fala do day trade, mas como eu falei no início, assim, o caminho é muito particular. Tem pessoas Sim, que, como eu, gostam muito do swing trade, gostam muito do position. Então, assim, não tem que ser este caminho, né? Por sim, isso, o autoconhecimento. A pessoa tem que saber como é que ela lida com a personalidade, com o jeito dela, para que esse fluxo dessa consistência ele não seja interrompido, porque às vezes ela vai conseguir se movimentar mais em outra arena. sim, perfeito. Às vezes o day trade não é para todo mundo, Sim, né? O day trade não é para todo mundo. E eu acho que esse movimento de. Porque vai chegar uma hora que, por mais que tu seja um excelente day trader, tu vai acabar indo para outros tempos gráficos, para outros investimentos, tu vai ampliar essa percepção, né? Tu vai ampliar sim. essa quantidade, né, de investimentos. Então, o, o poder respeitar assim, ó, eu adoro day trade, mas eu consigo fluir, eu consigo dar sequência nos movimentos, porque às vezes a gente faz aquela avaliação de perfil, né? Em corretora, muito acontece assim, quanto tu sabe lidar com o risco, né? E quando a gente pensa no risco, a gente pensa assim, bom, aversão ao risco,
aversão às perdas. E depois que tu faz essa leitura assim de autoconhecimento, tu percebe que muitas vezes a aversão é o fluxo. A pessoa ela tem os bloqueios dela, então ela tem mais aversão ao terminar coisas, ao chegar no topo da montanha e construir outras metas, outros sonhos, outras realidades dela. E o medo maior dela não é nem o risco, é o concluir. É o medo, É o medo de ganhar, o medo de vencer, fechamento. chegar lá. Às vezes acontece. Então, essa honestidade, assim, de poder saber, bom, em que arena que eu realmente consigo fluir, que os meus movimentos não ficam tão trancados, tão bloqueados e que eu consiga seguir, que eu consiga ir em frente. E aí poder ter esse respeito e poder fazer o movimento que ela precisa. Sim, perfeito. Na arena que for, né? Perfeito, perfeito. É isso aí, cara. Meu, sensacional, filho. Sensacional. Ai, Meu, que gratidão bom. demais, velho. Gratidão demais. Eu posso agora, rapidinho, então, abrir para o pessoal perguntar alguma coisa? A gente. Pode. Você tem mais uns Vai minutinhos, né? fundo. Então, deixa eu ver É, aqui. eu tô sem o horário aqui, tu vai ter que guiar, tu vai ter Não, que é. coordenar. Não, aqui agora são 10h04, mais uns 5 minutinhos. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, né? A gente já aproveita. Ó, liberei aqui os comentários. Se Tá, alguém tu vai quiser perguntar falando. alguma coisa, fechou. Deixa eu liberar aqui. Pronto. Deixa eu aproveitar e falar, então, se alguém quiser entrar em contato, eu tenho Ah, meu então, blog. isso que eu ia te perguntar. Conta Isso, pra eu gente do tenho meu projeto. blog. Assim, no momento, assim, se alguém tiver alguma dúvida, quiser trocar alguma coisa, eu estou disponível, estou aberta para isso. Se tu precisar de qualquer coisa, Ícaro, é só chamar. Gratidão. E o blog é vínculosevalores.com.br. Lá eu Perfeito. coloco textos bem simples, bem tranquilos, mas quem tem olhos de ver vai enxergar o que tem neles. E É tem sensacional. pérolas ali, né? Tem coisas muito importantes. Então, quem quiser dar uma olhada lá, fique à vontade, são todos bem-vindos. Sensacional, Fê. E você quer contar mais alguma coisa desse projeto aí que você Pois é, conta pra pois gente aí, é. Fê? Tu sabe que assim, esse projeto ele ainda está em construção, né? Porque é um projeto de orientação nesses movimentos que eu estava falando ali, mas é um projeto que ele ainda não está concluído, né? Mas, como eu te falei, as coisas mudam e eu estou trabalhando em duas coisas. Primeiro, nesse projeto de orientação, tipo um aconselhamento, mas não no sentido de dar conselhos, no sentido de ajudar nesse movimento dos degraus para quem tem dificuldade. Show. Então, é uma coisa que eu estou construindo ainda, então eu não passo mais detalhes porque ainda não está pronto. Tá. Mas em dezembro, né? Em dezembro vai sair o meu livro, que tá Ó, que tanto legal! tempo Caramba! que eu tava para terminar e não consegui. Agora tô terminando ele, agora ele vai só para correção, enfim, Que né? legal, E Fê. aí, esse projeto depois a gente conversa, depois eu vou te passando aí, se Meu, tu, vai né, quiser atualizando, cara. saber aí. Não, o que Não tá todo pronto mundo ainda. quer, todo mundo pergunta. Eu falo, eu não sei se ela tá atuando, não sei o quê, né? Tipo, e aí você falou agora, eu pergunto, tipo, vai ficar feliz. Mas aí você vai É, atualizando. Quando sair o livro é, também, para avisar aqui também o pessoal. O isso. pessoal também sigam a Fernanda, né? Ó, já tá aí em cima, Ah, né? Só legal. clicar aí, ó, Fernanda Nunes Gonçalves aí. Então, meu, sigam. Isso. E é muita coisa boa que sai ali, só coisa Mas boa. e a gente vai conversando e eu vou colocando ali quando o livro sair. É um livro que é para ser bem acessível, mas é um conteúdo bem Que legal. importante. E aí o projeto depois a gente vai conversando, daí a gente vê quando estiver pronto, aí se tu quiser divulgar, se tu quiser, daí a gente Mas conversa. é óbvio que eu vou divulgar.
E o livro, é óbvio que eu Ai, vou ler esse livro inteiro também. Então, meu, a hora que tiver, avisa a gente. Avisa que eu já vou avisar tá pro pessoal bom. também, Tá bom, então. Eu tá? agradeço muito. Estou à Eu que agradeço. disposição para Ó, Fê, responder as dúvidas. tem umas perguntas aqui, ó. Vai fundo. Temos que corrigir o nosso interior, o exterior é reflexo do nosso exterior. Ah, nós temos que corrigir o interior. Não, aqui foi uma reflexão, mas tem calma aí que Ah, tem outra pergunta aqui. Fernanda, você acredita que eu sempre enrolo para falar, o Ponopono é uma boa forma de limpeza para deixar a energia fluir? A Glaucia perguntou. Ah, legal, Glaucia. Obrigada pela tua pergunta. Eu acredito que sim, mas a maneira como tu vai realizar esse Ho Oponopono é que vai fazer a diferença se ele vai funcionar ou não. Se tu consegue abrir um espaço de sensação no teu, quando tu for fazer as repetições, ele vai ter um efeito de verdade. Se tu só repetir ele, mesmo que tu esteja acreditando, mas se tu fizer só uma repetição, eu não posso dizer que não vai funcionar, mas a probabilidade ele enfraquece muito, porque quando tu sente aquilo que tu tá falando, a sensação faz a limpeza no teu campo de energia. Então tu pode repetir, por exemplo, caneta 108 vezes, mas se tu estiver falando aquilo com uma sensação de perdão, de compaixão, de simplicidade, de afeto, né? Aí a sensação vai fazer a limpeza no teu campo energético. Se tu não tiver muito bloqueada, aquilo ali às vezes resolve perfeitamente. O problema é quando tem muitas cristalizações que vêm do emocional e dos pensamentos, das nossas crenças, das coisas. Aí quanto mais denso, quanto mais cristalizado mesmo, mais difícil de limpar. Não é que não possa, mas fica mais difícil. Às vezes, como eu falei, se tem um trauma, se tem uma questão maior, então tu precisa, né, fazer um cuidado diferente ali. Mas é a sensação, tu pode repetir o que tu quiser. Se a sensação for de perdão, for de afeto, for de gratidão, é a sensação que vai fazer a limpeza. Então, se tu repetir gratidão, mas tu não estiver sentindo, não, Não adianta eu nada, né? acredito que vai ficar bem superficial, assim, né? A sensação, quando tu vai colocando sensações novas no teu campo de energia, aquilo ali vai ajudando a limpar. Então, de novo, se tiver um campo mais tranquilo, aquilo ali vai funcionar. Só se tiver muito denso, daí o caminho daí é outro. Mas é a sensação que vai fazer com que funcione. Perfeito. Gratidão, Fernanda. Ó, o povo aqui tá tudo elogiando, ó, falando conversa Ah, que maravilhosa, bom. que maravilha. Fernanda, a Lê fala, queremos o seu livro. Luizão também muito bom. O Ah, que pessoal batendo legal. pau. O Mura fala assim, Ah, espero que esta seja a primeira live de uma série, episódio um da primeira temporada. Gratidão, Fernanda, por gente, compartilhar todo esse conhecimento. Muitíssimo interessante. Ó, o povo conteúdo gostou, não Fernanda. falta. Olha, tem assim, Ó, tem conteúdo que não acaba mais, meu Deus. meu, se você der a honra aqui, quando você tiver a Ah, oportunidade, bate um outro papo com outro tema que você achar legal, né? Que você, certo. a gente vai ser uma honra aqui, sempre uma Ah, honra. que bom. E é tu que define aí, né? Tu vai fazendo a organização das tuas lives, quando a gente combina de novo, com certeza vai ser uma alegria, uma honra participar aqui de novo. Eu sou muito grata a esse momento e eu fico muito feliz. Que bom que vocês vieram, que bom que vocês. Obrigada por me ouvirem, obrigada pelas perguntas, por esse retorno. É uma coisa muito especial, é muito boa, assim. Então, eu agradeço de coração
a todo mundo que participou, que veio, que ouviu, que esteve aqui. E tomara que vocês aproveitem isso, porque eu pensei com muito carinho, né, numa maneira resumida, mas de contribuir para que vocês possam levar isso e aproveitar ao máximo que vocês puderem. Gratidão demais, Fê. Gratidão ficou de uma forma, né? É muito objetiva e muito clara, como você explicou, né? Os 3 níveis. E, cara, faz um sentido o absurdo, né? Não tem nem o que falar que a gente é isso, né? A gente sabe da importância da parte técnica, mas o quanto é importante esse fluxo tá, né? E assim, você conseguiu explicar isso de uma forma brilhante. Então, meu, gratidão demais pelo seu tempo, por todo esse carinho aí que você teve conosco aqui. E, meu, espero, né, agora ficar sabendo das novidades do livro, das novidades do projeto. Meu, tenho certeza que você vai ainda, né, ajudar muitas pessoas como me ajudou. É demais, eu sou muito grato, sempre serei muito grato a você por toda a ajuda, por todo o carinho também que você teve comigo. Então, muito obrigado, Fê. Gratidão. Ícaro, eu que agradeço pelo espaço, por abrir esse espaço para que eu pudesse falar. Eu fiquei muito feliz, né? Então, com certeza a gente vai continuar se falando, né? E eu vou compartilhar esses próximos passos, porque o objetivo é justamente contribuir nessa caminhada, nessa busca que a gente tem. Então, eu fico muito feliz pelo teu convite, eu sou muito grata, né, por ter te conhecido, por ter, né, tu ter cruzado o caminho e a gente conseguiu fazer essa amizade. E muito feliz por falar para as pessoas que também te acompanham. Eu acompanho algumas pessoas, né, e eu vejo como elas são, como tem uma sintonia, elas são, né, muito, uma essência muito bonita, né, e é bom ver assim que tu vai atraindo também as pessoas que têm uma sintonia contigo, e aí flui. Exato. Né? Flui, né? Gratidão demais. Mas eu Flui fico muito muito, né? Flui feliz. muito, graças a Deus, e é isso. A gente está né, frequenciando, né? A gente está na mesma, na mesma frequência aí, se atraindo e não tem nem o que falar. É só te agradecer e esperar você, né, para falar pra gente de mais algum tema aí como esse, que, meu, você vai sempre, né, deixar tudo muito bonito aqui do jeito que fez hoje. Então, muito obrigado de novo. Obrigada, Ícaro. Obrigado. Eu estou muito feliz, gratidão imensa, e o que precisar, quem tiver alguma dúvida, eu não sei se tu conseguiu gravar a live. Vai ficar gravada, vou deixar gravado. Se quiser baixar também pro seu aí. Até agora tá tudo ok aqui, não caiu, vai estar gravado. Então a energia tá boa, então. Tá boa, a Então, energia tá boa. A energia tá boa. Tá conspirando. Então tá ótimo. Tá bom? Gratidão. Então qualquer coisa. Meu, muito obrigado. Muito obrigado. O que eu Gratidão mais uma vez, Ícaro. E gratidão a todos que participaram e que ouviram e que aproveitaram. Tomara que aproveitem muito o conteúdo. Uma boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus. Valeu. Gratidão, Fê. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Gratidão. E a gente se vê em breve aí novamente, se Deus quiser. Obrigado, Fê. Boa noite. Beijo. Tchau, boa noite, gente. Beijo. Valeu. Tudo de bom para vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.